Bom dia a todos e a todas. Eu saúdo o senador Eduardo Suplicy, o senador Valmir Moca e a senhora Marga, que a única mulher a compor a mesa, já que o Candomblé e a Umbanda também faz uma leitura sempre da questão de gênero e é muito importante tê-la aqui. Saúdo a todos e a todas, religiosos ou não, ou ateus, independente das suas crenças e com todo respeito às crenças aqui representadas. Nós temos questões, nós, o Candomblé e Umbanda, nós temos questões históricas a serem resolvidas por termos sido e continuarmos sendo combatidos no sentido da nossa estrutura de fé. Qual a primeira questão? As casas de Candomblé e Umbanda, elas são independentes em si mesmas. Nós não temos, por exemplo, uma estrutura papal, episcopal, entre o Candomblé e a Umbanda. Então, não tem uma casa superior à outra. Embora nós tenhamos famílias ancestrais, então nós temos casas-mães. Mas isso não significa que essas casas-mães, lá exista alguém com cargo mais ou menos correspondente a um papa ou a um bispo, essa estrutura episcopal. Em segundo lugar, isso, para nós, uma lei como essa, já seria uma grande dificuldade, porque nós não temos, embora estejamos espalhados em todo o território brasileiro, e o Brasil exporta, inclusive, o Candomblé e a Umbanda como regra de fé universal, porque o Candomblé e a Umbanda é uma religião que tem uma proposta universalizada, ou seja, não é só mais de um grupo ou de uma tribo étnica africana específica, mas ela tem uma proposta para o ser humano em qualquer lugar que ele esteja, portanto, é considerada uma religião que se universalizou. Então, mesmo estando espalhado em todo o território nacional, nós vamos ter diferentes visões, não temos como uniformizar esse olhar teológico das casas e das estruturas de Candomblé e Umbanda. Olhando para o projeto, eu penso, a primeira coisa que eu senti, ele começa falando da garantia constitucional que já está posta. Eu acho que isso não é uma questão mais a se discutir, que na nossa Constituição nós já temos as garantias e liberdades de culto, de locais de culto, de práticas. E o que é interessante é que a Constituição ela não fala de instituição religiosa, ela fala de práticas, inclusive de cultos. Cultos e práticas podem não estar, inclusive, ligados a religião nenhuma, pode ser algo pessoal. Eu posso construir uma prática sagrada pessoal entre eu mesmo e o sagrado, sem ter que me render a nenhuma estrutura religiosa. Não pode deixar de se considerar essa capacidade do ser humano de se ligar ao sagrado sem ter que ter intermediação da religião institucionalizada. E quando eu institucionalizo isso dentro de um Estado, eu estou violando esse direito. Então, para eu ter as garantias da minha fé, eu tenho que me institucionalizar? E como eu vou fazer essa institucionalização? E se a minha casa tem um traço étnico, cultural, religioso, que não vai se afinizar com as demais? Então, não dá para se discutir coisas que já estão postas, garantias que já foram feitas, já foram conquistadas historicamente, que é essa liberdade e essa garantia. Então, eu, particularmente, não vejo necessidade de uma lei para regulamentar, embora exista a forma da lei, mas, como já foi bem dito, isso teria que ser em comum acordo com toda a sociedade. Segundo, nós temos no Brasil, principalmente o Candomblé e a Umbanda, que eu estou falando como representante, são religiões historicamente negativadas em toda a estrutura midiática. O Candomblé e a Umbanda, quando aparece na mídia, ele aparece só como folclore. Na escola, ele aparece só na Semana do Folclore e na 20 de novembro, que é em celebração à consciência negra. Ou seja, embora sejam religiões, sim, de matrizes negras, assumir uma identidade do Candomblé, ser iniciado no Candomblé, se converter ao Candomblé, ela traz, sim, uma conversão à negritude, à ideia de africano. Não no sentido de africano nato, mas na ideia de herdar essa identidade, assim como os cristãos herdam a identidade do ancestral deles, são todos filhos de Abraão. É uma identidade ancestral que todo traço religioso vai trazer. Então, o africano também traz a sua identidade ancestral. Então, historicamente, são religiões que passam por essa ideia negativada.
Então, nós não nos reconhecemos nesse projeto, em primeiro lugar, por isso, porque nós não temos essa estrutura institucional, nacional, nós não temos essa obrigatoriedade, inclusive, para ser reconhecido como religião. E pode existir uma casa de Umbanda num lugar que seja só ela, sem nenhum vínculo com nenhuma outra casa, baseado unicamente nos seus pilares ancestrais daquele grupo. Como também de Candomblé, pode acontecer isso. E a questão de haver essa intervenção no Estado, eu senti mais como uma tentativa de legislar sobre um assunto que é de foro íntimo, inclusive do direito de não ter religião. Embora estamos falando já da questão religiosa, está posta que, neste caso, alcançaria somente os religiosos, mas essa garantia já existe e nós vamos institucionalizar a intervenção do Estado nos grupos religiosos que não se reconhecem dentro da estrutura máxima da matriz dominante. Embora a matriz afro seja considerada uma matriz dominante, ela só é vista como matriz dominante na parte cultural, no Carnaval de Salvador, no Ilhéaê, na Semana de Folclore, quando a gente veste os nossos meninos de escravos para fazer a passeata de 7 de setembro, como se a matriz africana tivesse diretamente ligada à questão da escravatura. Ela está ligada, mas por uma questão histórica, não que o africano e o negro sejam escravos por natureza. E ele trouxe seus valores, e esses valores eles trouxeram, né? Não pode também esquecer que a matriz africana são matrizes africanas, não podemos universalizar. Eles trouxeram seus valores, e esses valores foram construídos historicamente no Brasil com uma releitura, inclusive tendo que abraçar para si valores que não eram da sua tradição para poder se preservar. E depois também se assenhorar desses valores que todo mundo tem o direito, inclusive, de acreditar ou não. E isso ninguém vai dizer que é menos autêntico porque acredita em determinadas matrizes que não foram originárias da questão afro. A questão do constrangimento, quando o professor fala, esse constrangimento não está posto no sentido legal, de fato, por isso que não se justifica uma institucionalização, uma intervenção do Estado com uma lei geral das religiões. Mas o constrangimento ele é lido quando o Estado, por exemplo, deixa um símbolo religioso numa casa pública. E eu não posso colocar o meu lá. E o ateu também não se sente representado, porque lá é uma casa, não é uma casa religiosa, é uma casa do público, laica, portanto, e o símbolo religioso está lá. Isso é um constrangimento. É um constrangimento quando nossas crianças têm que passar pelo ensino religioso e o professor de ensino religioso ele não vai estudar a história de cada religião. Ele não vai estudar o valor que a religião pode ter como instituição ou não ter. É um constrangimento quando a nossa criança vai para a escola com seus fios de conta, com sua cabeça raspada porque passou pela iniciação do candomblé, e a estrutura religiosa não deixa, por exemplo, ele sentar no chão na sua esteira. Porque ele tem que se sentar na cadeira enquanto a instituição religiosa que ele pertence diz para ele que ele poderia sentar. Não que vai diminuir a sua fé, mas vai impor como se a fé que ele tem fosse menor do que as outras tradições religiosas presentes e até do que eu imagino que os ateus possam sentir dentro de uma estrutura de ensino religioso patrocinada pelo Estado. Não que a gente seja contra que a estrutura do ensino religioso, já que vai ser patrocinada pelo Estado, seja de fato laica, inclusive considerando que existe, como foi bem dito, 15 milhões de pessoas no Brasil que se intitulam ateia e outras que, mesmo que se considerem religiosas, não estão vinculadas a nenhuma religião tradicional. Então, essas tentativas, por exemplo, existe constrangimento para nós de religião afro quando o poder público tenta legislar em questões fundamentais da nossa fé, como é a segurança alimentar. Sem conhecimento, trazem a discussão somente para a questão tradicionalmente construída negativa, como é o caso alimentar. Todos os ritos de candomblé e umbanda passam pela questão alimentar, não só a questão alimentar litúrgica, não, ritualística, não, mas da comunidade. No candomblé é um lugar onde se reza, se dança e se come muito. Se distribui alimento para toda a comunidade. As casas de candomblé são polo de distribuição de alimento. Aí a legislação chega e me diz, por exemplo, que eu não posso oferecer ao sagrado o alimento que eu vou comer, mesmo porque é um animal.
mas eu posso ir no supermercado e comprar esse animal que eu não sei como foi abatido, se não foi sacralizado ou não. Então, são intervenções do Estado que geram constrangimento, sem conhecimento de causa. Fazem crer a sociedade, porque quando uma discussão dessa é colocada, ela faz crer a sociedade que o rito alimentar do candomblé é negativo, que é macabro, que é algo negativo construído para negativar as energias ali presentes, quando não é verdade. Então, institucionalizar sem conhecimento de causa, fazer uma lei que engloba a todos como se todos fossem iguais, não no direito, porque nesse caso faz violar os direitos, todos têm que ser iguais em direitos e não iguais em si, porque tem que ser respeitadas as diferenças e a diversidade do nosso povo brasileiro. O tempo, é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado.